que você avalia esses dados, Isabela? Sakamoto, acho que polarização, a palavra que você disse, eu acho que ajuda a gente a entender. Porque quando a gente tem pesquisas como essa, né, a gente tem os dados, enfim, em que eleitores do Lula, eleitores de Bolsonaro e eleitores, inclusive, que não votaram nem no Lula e Bolsonaro estão respondendo. Então, a gente tem uma média nacional. Só que em uma sociedade que é muito polarizada, em que você tem, enfim, digamos, posições políticas que são tão distintas, principalmente entre lulistas e bolsonaristas, é preciso olhar os dados de maneira separada. Então, o que significa dizer isso? Que, basicamente, para os bolsonaristas, a culpa é do Lula, e para os lulistas, ou pelo menos as pessoas que votaram no Lula, a culpa é da família Bolsonaro. Então, a gente tem uma inversão aí, com uma leve, digamos, um empate, sendo que, na média nacional, a família Bolsonaro parece estar levando mais a responsabilidade do que o Lula. E entre os eleitores do Lula, 11% responsabilizam o Lula. Então, no final das contas, essas pesquisas eu acho que tem uma armadilha aí, que a gente olhar para elas só de ponto de vista nacional, os dados compostos por todos os eleitores, porque a gente não consegue entender muito a percepção da população, porque a população está muito cindida entre basicamente duas posições. Então, enfim, e essas posições elas são opostas em torno dessas explicações. Mas basicamente eu diria isso. Até então, nenhuma novidade, eu não me preocuparia excessivamente, digamos, se fosse da equipe do Lula, não me preocuparia excessivamente com isso, porque tem 30% da população, entre 25% e 30%, que vão achar que tudo que o presidente faz está errado. Tem uma parte da população, inclusive, que vão achar que nem o presidente não é legítimo. Então eu acho que está dentro, mais ou menos, do que a gente tem acompanhado das pesquisas nos últimos anos. Eduardo, além desses dados, né, de 35% com o Lula, 39% com a família Bolsonaro, e a gente até coloca a família Bolsonaro, até porque ambos juntos são alvo do inquérito que foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, analisando, investigando a obstrução de justiça e ataques à soberania na questão do processo, né, por tentativa de golpe de Estado. Mas... ou seja, 39% do clã Bolsonaro, mas o ministro Alexandre de Moraes aparece logo depois com 15%. Né? E aí, entre os eleitores de Lula, ele aparece com 5%, e entre os eleitores de Bolsonaro, ele aparece com 25%. Isso aqui é interessante, porque mesmo dentro do Bolsonaro, e o bolsonarismo, entre os eleitores de Bolsonaro, 58% apontam Lula como responsável e Alexandre de Moraes como 25%. É interessante, porque, tecnicamente, quem está julgando o Bolsonaro é o Alexandre de Moraes. O relator da matéria no Supremo Tribunal Federal é o Alexandre de Moraes. Mas o bolsonarismo conseguiu, ao que tudo indica, convencer a maioria do seu eleitorado, pelo menos, de que a culpa é do Lula, né? Bom, Sakamoto, eu acho que essa soma de percentuais, que dá em torno de 50% ou 50%, responsabilizando o Alexandre de Moraes e o Lula, está em linha com a narrativa construída pelo governo Trump, que existe um conluio no Brasil das instituições políticas para perseguir o ex-presidente Bolsonaro e que, de maneira indistinta, tanto faz se isso vem do governo ou se isso vem do Poder Judiciário. Então, nesse sentido, acho que há uma questão importante aí a ser colocada, que é a narrativa até o presente momento, mesmo com todos os efeitos deletérios que a medida do tarifaço causa na economia, parece que na percepção da população, na média, pelo menos, indica que a extrema-direita, com as suas redes sociais e com a sua simplificação da narrativa de que o presidente Lula não fez gestos no sentido de buscar uma aproximação com o presidente Trump ou não teve nenhum tipo de esforço nessa direção, parece que essa narrativa, até o presente momento, ela tem uma adesão maior na população. Então, nesse sentido, acho que, se de um lado a Isabela colocava, e você também colocava, que a pesquisa é mais uma de tantas outras que revela que a sociedade brasileira está muito polarizada sobre diversos aspectos, mas esse tema em especial, talvez ele revele um aspecto importante, porque a economia brasileira, a sociedade brasileira, vem sendo profundamente atacada, e era de se esperar que talvez nesse sentido houvesse uma preocupação maior da sociedade brasileira em identificar mais claramente os responsáveis por essa medida, o que parece não ser o caso até o presente momento. Então, acho que essa perspectiva ela é importante para deixar claro que
existe separação de poderes no Brasil, embora isso seja difícil, às vezes, para o eleitorado entender, mas é algo que precisa ser colocado de maneira mais clara, sem o que talvez a narrativa mais simplificada da extrema-direita de responsabilizar todas e todos por aquilo que venha a ser o destino político e jurídico do ex-presidente Bolsonaro, cai no colo de todas as instituições políticas brasileiras, e o que certamente não é essa a situação, né? Tem um outro dado interessante, outra pergunta da pesquisa da Datafolha. Na sua opinião, após a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, o governo do presidente Donald Trump, 40% acreditam que ele irá tomar novas medidas que vão prejudicar mais a economia brasileira. 28% apontam que irá negociar medidas que prejudiquem menos a economia brasileira, sem se importar com a prisão de Bolsonaro. E 20% irá manter as medidas econômicas que já haviam sido tomadas. De certa forma, olhando para essa pergunta, Isabela, tem um ponto que a população... É que essa pergunta tem uma vinculação indireta interessante, que é vincular as sanções ao Bolsonaro. Porque muita gente, neste momento, está falando, não, as sanções são culpa só do governo federal, de não ter diálogo, mas o próprio presidente Trump coloca na carta que notifica as sanções, coloca que ele está clamando pela interrupção do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na Suprema Corte, né? Então, e aí pelo menos 40% da população pelo menos já vê direto de que, olha, uma relação direta entre uma vingança do presidente Trump com sanções relacionadas ao presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o pessoal, a população brasileira perguntada sobre isso, sanções, né, e prisão do Bolsonaro, faz uma correlação direta, né? Faz uma correlação direta, eu acho que aparece, digamos, a responsabilidade de Jair Bolsonaro e da família Bolsonaro, e também acho que o papel do Trump, porque é estranho, porque se a gente vai olhar, parece contraditório que alguém vai dizer, né, respondendo a mesma pesquisa, que a culpa é do Lula, mas ao mesmo tempo depende da posição do Trump, que pode piorar a posição do Brasil, né, que pode impor outras medidas e piorar muito a situação do Brasil e dos brasileiros. Então, ou seja, as pessoas, eu acho que mesmo tendo uma noção, que podem culpabilizar, né, dizer que o presidente não foi suficientemente enfático para tentar falar com o Trump, que tem alguma responsabilidade, mais direta ou menos direta, mas eu acho que todo mundo sabe que se trata de uma atuação em que o Trump é digamos, o principal, né, digamos, é do Trump que emanam, de fato, essas decisões, né. Eu acho que isso não é pouca coisa, porque, enfim, a gente tem uma complexidade aí do ponto de vista político. Eu acho que as pessoas estão vendo isso, a população está vendo isso. O que talvez esteja acontecendo também, aí eu vou retomar uma coisa que o professor Eduardo trouxe, que eu acho bem interessante, que é a dificuldade que tem de separação entre os três poderes. Eu acho que parte da população parte do princípio de que o presidente Lula, chefe do executivo, poderia interferir no processo judicial. Ou seja, o executivo poderia interferir como se fosse uma coisa simples, né, ou fácil ou possível, que o presidente passaria a mão no telefone, uma coisa meio de filme de Hollywood, né, uma coisa assim, que passaria a mão no telefone, ligaria para um dos ministros da Suprema Corte, para Alexandre de Moraes, e diria assim, olha, eu acho melhor você não processá-lo, né, vamos encerrar isso. Então eu acho que tem uma coisa um pouco fantasiosa de como funciona a política, e isso tem a ver, inclusive, com coisas que estão no entretenimento, né, com, enfim, filmes, com uma expectativa a respeito de como funciona a política, que não tem absolutamente nada a ver com como é que funciona a política institucional. Os três poderes são separados, o Lula não manda no Congresso, o Lula não manda, e nenhum presidente, né, não manda na Suprema Corte. A Suprema Corte tem, inclusive, desacordos entre os próprios ministros, não é exatamente que eles estão fazendo tudo combinado e que eles concordam plenamente. Tem pontos, no caso do julgamento do Bolsonaro, que são muito, enfim, você tem ali um relativo consenso, até porque você tem um próprio ataque à corte, né? Tem o 8 de janeiro, enfim, a gente tem uma série de evidências, de provas, de dados, enfim, dados públicos. Então, isso eu acho que a gente tem ali. Mas mesmo nesse caso, mesmo a Suprema Corte ela não concorda entre si, não tem como um dos ministros da Suprema Corte mandar e dizer o que vai fazer, o que não vai fazer. Então, eu acho que a gente tem um longo aprendizado aí, como país, não é só o Brasil, mas para entender como é que funcionam as instituições e por que elas funcionam dessa forma e que bom que elas funcionam dessa forma. Professor Eduardo?
Não, veja, eu acho que esse dado, embora contraditório, ele pode ensejar, talvez, um potencial importante para o governo Lula. De construir uma narrativa mais favorável às suas iniciativas. Em que sentido? Se a população, ou 40% da população, já indica que novas medidas virão e que elas poderão, inclusive, ser decorrência da provável condenação do ex-presidente Bolsonaro, ainda no mês de setembro, o governo Lula tem condições de começar a pensar de maneira antecipada a narrativa, dizendo, veja, nós não estamos fazendo nada. O Brasil está sendo vítima de um governo que, de maneira arbitrária, vem impondo sanções sobre a economia brasileira, imaginando que o Brasil vive um estado de exceção do ponto de vista do respeito à democracia, dos direitos humanos, das liberdades civis, ou seja, uma absurda inversão da realidade sob qualquer ponto de vista. Mas, dado que quase metade da população pensa isso hoje, quando essas medidas vierem, seria bom que o governo já tivesse seu discurso pronto dizendo, veja, nós já avisamos, veja, estava dado que isso poderia acontecer, portanto, nós estamos aqui para apoiar a população brasileira com essas medidas que podem envolver dinheiro público, apoio público às empresas, outras medidas que podem envolver compras subsidiadas, enfim, questões que possam mitigar minimamente o efeito que isso vem a ter na economia brasileira do ponto de vista de emprego e de inflação. Então, acho que é uma medida que hoje ela tem condições de ser aproveitada, se o governo entender bem, politicamente falando, para ampliar ainda mais a dificuldade de o discurso do bolsonarismo e da extrema-direita, que de maneira muito simplificada vem dizendo que tudo que está acontecendo hoje no Brasil em decorrência do tarifaço é por uma impertinência pessoal do presidente Lula, por sua falta de habilidade política, pelo fato do Brasil ser um nanico diplomático, e que tudo isso seria resolvido se nós tivéssemos um presidente que se preocupasse de fato com os problemas do país. Mas então acho que dá para fazer, por assim dizer, desse limão uma limonada, já que a pesquisa indica esse potencial, por assim dizer, implícito numa resposta como essa, né? Antes até de passar para o próximo tema, eu queria fazer uma breve análise também desses dados pelo lado da comunicação de redes sociais, né? Bem, estamos com os números aqui, são 2 pontos percentuais de margem de erro. Agora, numericamente, você tem 39% da população apontando o clã Bolsonaro como o responsável pelo tarifaço do Donald Trump, 35% apontando pelo presidente Lula. Como os nossos convidados já analisaram, você tem, é claro, um sintoma de polarização. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem visto, desde o momento do tarifaço, o bolsonarismo batendo dia e noite nas redes sociais, né, tentando convencer com uma carga muito forte, tentando convencer que é o governo federal o responsável por aquilo que está acontecendo. Ao mesmo tempo, você tem governadores de estado, junto com eles, governadores de estado, batendo dia e noite, também governadores bolsonaristas, né, que estão disputando o direito a concorrer à presidência da República com a bênção de Jair Bolsonaro, e todos eles também batendo dia e noite que a culpa é do Lula e não do Bolsonaro. E mesmo assim, mesmo com essa avassaladora campanha em redes sociais do bolsonarismo, eles ainda têm maioria numérica na responsabilidade pelo que está acontecendo. Porque quando você olha o número de 35%, você fala assim, nossa, olha, o governo Lula não conseguiu, de fato, cravar que você tem uma maioria, a maioria das pessoas responsabilizando o clã Bolsonaro. Mas, dada a quantidade de porrada, de bomba, de postagem nas redes sociais do clã Bolsonaro e dos seus aliados tentando convencer que o Lula é o grande responsável, eles ainda assim se mantêm numericamente à frente de Lula no total. Ou seja, a quantidade de evidências, a quantidade de dados, a quantidade de informações que vêm sendo divulgadas, principalmente o próprio Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos conspirando contra os interesses do país, ao fomentar, incitar, pedir sanções ao país, né, para que seu pai fique livre do julgamento. Então, o próprio Eduardo Bolsonaro
pedindo, produzindo essas provas, a gente acaba vendo o resultado disso, né? Não é nem que, olha, há um complô que está tentando vincular os Bolsonaro, não. Os próprios Bolsonaros estão atuando abertamente para se mostrar, olha, nós estamos ajudando o presidente Trump nesse processo, nesse pedido, e o próprio presidente Trump coloca isso na carta, olha, é pelo Bolsonaro. Então, mesmo com toda a pancadaria, mesmo com toda a ação, continuam sendo responsabilizados. Então, é claro que isso aqui são números de pesquisa, são números de fotografia de momento, é uma radiografia do que está acontecendo agora, pode mudar, mas, por enquanto, a democracia, de certa forma, vem mostrando bastante resiliência nesse sentido.